Graça, misericórdia e paz, queridos, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar hoje acerca da divindade do nosso Senhor Jesus. Esse tema é muito importante porque nos dias atuais está aumentando cada vez mais o número de pessoas que estão pregando e ensinando que Jesus não é Deus. Principalmente os judeus messiânicos, que dizem que só há um único Deus, que é o Pai. Claro, só há um Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Mas nós precisamos compreender que o Filho, que Jesus Cristo, ele é Deus, queridos. Ele é Deus tanto quanto o Pai. Embora, hierarquicamente, o Pai é superior ao Filho. Mas o Filho de Deus é Deus. É importante compreendermos isso, porque se nós deixarmos esse sofisma entrar no nosso coração e nos convencer, nós corremos sérios riscos, queridos, de não sermos salvos. Porque Jesus Cristo, ele é Deus Todo-Poderoso, juntamente com o Pai. O Pai é Espírito e o Filho saiu do Pai. Ele foi gerado como uma imagem do Deus invisível, mas isso não quer dizer que ele não é Deus. Ele é Deus. Amém? É muito importante compreendermos isso. Só teve uma única vez que ele abriu mão dos atributos exclusivos da divindade. Foi quando ele veio a esta terra como um homem nos resgatar da morte eterna, queridos. Foi a única vez. Embora, em essência, em espírito, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Porque ele tinha que ter vindo a esta terra como um homem para poder nos resgatar daquilo que Adão havia perdido. Adão, ele perdeu a sua condição no Jardim do Éden e somente um homem perfeito poderia resgatar a humanidade. E quando eu falo humanidade, eu falo no sentido que Jesus morreu por todos, pela humanidade toda. Deus amou o mundo todo, a sua criação toda de tal maneira que enviou seu Filho. Na prática, nós sabemos que a maioria não será salva porque é necessário arrependimento, resposta, obediência, prática de boas obras, entrar pela porta estreita e caminhar nesse caminho apertado. Amém? Mas ele morreu por todos. Então, ele tinha que vir como homem, queridos. Homem perfeito, sem pecado, sem defeito, para que ele pudesse nos resgatar da morte eterna. Foi a única vez em que ele deixou de ser Deus no sentido de atributos exclusivos da divindade. Ter toda a presciência, estar presente em toda parte, ter todo o poder. Ele abriu mão. Ele precisou ser dependente do Espírito Santo, o Espírito do Pai, que estava nele operando as obras através dele. Então foi a única vez que ele deixou de ser Deus. Mas isto não quer dizer que ele não é Deus, queridos. Vocês conseguem compreender a diferença? Vamos ler aqui Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha aí. Então, ele subsistia em forma de Deus. Ele não deixou de ser Deus em essência. Amém? Emanuel é Deus conosco, aleluia. Então ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, no sentido dos atributos exclusivos dele. Deus não operou nenhum milagre nesta terra como Deus, mas como homem, cheio do Espírito Santo do Pai. Totalmente dependente da unção do Espírito Santo do Pai. Agora, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Por que ele fez isso? Porque era a única forma dele recuperar o que Adão, homem, havia perdido. Amém, queridos? Agora, Deus sempre foi Deus, queridos. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. Então o Espírito dele está em nós, queridos, nos dando entendimento. Amém? O Espírito Santo, outro Consolador, ele mesmo, unido ao Pai, está em nós, nos dando entendimento. Quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém?
Então ele nos deu o entendimento pelo seu Espírito Santo, ele mesmo, para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçam ao Pai e ao Filho. Então o Filho está unido ao Pai. E através dessa unidade forma o Espírito Santo. Então ele é Deus, tanto quanto o Pai. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. Apocalipse 11:17, quando ele vem, profetizado a vinda dele, né? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que era, e que tomaste o teu grande poder e passastes a reinar. Então Jesus, quando voltar, ele vai reinar nesta terra por 1000 anos conosco, e ele é chamado de Alfa e Ômega, princípio e fim. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, que tomaste o seu grande poder e passastes a reinar. Jesus Cristo chamado de Deus Todo-Poderoso. Isaías 9:6 tem milhares de passagens, queridos. Só separei algumas. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai da Eternidade porque ele e o Pai são um. Embora duas pessoas, são um. Amém, queridos? Por isso que ele fala, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque o Pai está em mim. Quem tem o Filho tem o Pai. Amém, queridos? E essa é a comunhão do Espírito. O Filho, o Pai e a Igreja. Então ele é o Deus forte. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele estava no princípio com Deus e era Deus. Amém, queridos? Ele só deixou de ser Deus no sentido de atributos exclusivos, como onipresença, onipotência, onisciência, quando ele se achou em figura humana para poder nos resgatar da morte eterna. Que Adão havia perdido, um outro homem tinha que resgatar. Somente um conseguiu, que foi Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? O Deus conosco. Amém? Então, conseguiram compreender a diferença? Muitos ensinam que Jesus não é Deus, só há um único Deus. Queridos, no hebraico, a palavra Deus é Elohim. Essa palavra é plural, queridos. É plural. Então, Deus, quando está escrito lá, e ouve Israel, né, em Êxodo, só há um único Deus. A palavra ali, só há um único Elohim. O Pai e o Filho, que formam Deus, queridos. Duas pessoas que formam Deus. Por isso que na criação do homem ele fala, o Pai e o Filho conversando. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele foi lá descer para confundir, o Pai e o Filho desceram em espírito para confundir as línguas lá da Torre de Babel, da Babilônia. Por isso que ele falou para Isaías, quem há de ir por nós? Por quê? Porque o Pai e o Filho, queridos, unidos. Só há duas pessoas sentadas no trono. O Pai, que é Espírito, que não tem forma, e o Filho, que foi gerado como uma forma. E hoje, ressuscitado dentre os mortos, em que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, no Filho há uma carne e osso lá no céu, querido. Há um homem, Jesus Cristo, homem, que intercede por nós, sentado à destra do Pai, unidos nesse mesmo Espírito. O trono de Deus e do Cordeiro, e as águas que fluem desse trono, é o Espírito deles, queridos. A unidade do Espírito. Esse é o Espírito Santo. Então, queridos, Jesus é Deus, tanto quanto o Pai. Hoje, ele voltou com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Ele tinha a glória, se esvaziou para poder
ser achado em figura humana para poder nos resgatar na cruz. Quando ressuscitou dentre os mortos, ele foi restituído com a glória que ele tinha acompanhado da fundação do mundo. Por isso que quando Jesus estava falando acerca de escatologia, ele falou que aquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai, nem o Filho sabe. Mas ele falou isso na condição de homem. Hoje, ele foi restituído, todo o poder foi dado a ele. É claro que Jesus Cristo sabe o dia que ele vai voltar junto com o Pai. Amém, queridos? Está compreendido? Então não se deixe enganar por sofismas. Jesus é Deus Todo-Poderoso junto com o Pai. A única diferença é que o Pai é o líder do Filho. Amém? Hierarquicamente, o Pai é superior ao Filho. Mas em essência, em atributos exclusivos da divindade, Jesus Cristo é tão Deus quanto o Pai. Amém, queridos? Então é isso. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.